Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora como vocês podem perceber, eu estou com uma resolução muito boa na gravação dos vídeos para vocês agora. Eu estou gravando do P30 Pro da Huawei. Eu não gosto muito, nunca fui muito fã de iPhone, então eu optei por esse telemóvel para poder falar com vocês, porque eu acho que ele no final acaba fazendo o mesmo e a qualidade de câmera é bem superior. Como vocês podem ver aqui, é, eu estava usando um outro telefone padrão, que é o meu telefone raiz, que é um Xiaomi Redmi 8 Pro. Só que esse é meu telefone do dia a dia. E esse que eu estou gravando, falando com vocês, esse é o P3040 Pro. Então, voltando ao assunto para vocês. Ah, a minha ida para Portugal. Quando eu fechei uma discoteca não por falta de dinheiro ou por problemas financeiros com ela. Eu fechei uma discoteca porque eu tinha problema com meu sócio. Meu sócio, ele tinha problema com toxicodependência e era difícil, porque desde muito novo eu sempre fui muito adulto, eu sempre fui um muito bom gestor nas coisas que eu fazia e ter uma pessoa que era totalmente desequilibrada do meu lado para poder tocar um negócio onde envolvia muitas pessoas, onde tinha um fluxo monetário muito bom, eu acabei tendo que desmanchar a sociedade. Como eu não arrumava emprego na área que eu gostava, que era a área de comunicação social, jornalismo, foi a área que eu formei, o que que eu fiz? Eu resolvi simplesmente pegar o dinheiro que eu havia adquirido e guardado na poupança e falei, vou arriscar minha vida em outro país. Ahn, eu morava sozinho, tinha meu apartamento, tinha minha vida, divertia, saía, tinha tudo que um típico adolescente brasileiro, classe média alta, podia ter. E foi assim uma coisa bem estranha, porque meu pai sempre incentivou ir para fora. E eu sempre tive muito medo, porque assim, uma criança, depois um adolescente que está habituado a ter tudo, de repente encarar um mundo sozinho, é uma coisa meio que surreal. Eu só comecei a cair no choque de realidade mesmo depois que fechei a discoteca. E depois que eu fechei a discoteca, o que aconteceu? Simplesmente eu comecei a vender as coisitas que eu tinha em casa, no meu apartamento. E vendi tudo, ainda ganhei mais dinheiro e juntei, guardei na poupança e resolvi tomar a decisão. Vou para Portugal. Um erro, agora hoje, falando 19 anos depois de ter regressado ao Brasil e ter vivido todas as experiências que eu vivi em Portugal e que eu vou contar para vocês, uma coisa que eu vou falar seriamente com vocês. Pessoas, não comprem voos que fazem escala, porque eu passei um dos apertos piores que se pode haver na vida. Para ir para Portugal, as pessoas acham que tem com a carta convite ou por terem parentes lá ou coisas do gênero que vão facilitar a vida. E não é bem assim, gente. Não é bem assim. Porque a alfândega é uma sorte. Tu podes ir e ter sorte passar e pegar um bom agente alfandegário que vai com tua cara e vai deixar tu passares, ou então simplesmente vai ter problemas sérios, porque carta convite, parentes esperando, promessas de emprego e tudo mais, hotéis reservados, tudo isso, gente, é inútil, inútil, totalmente inútil. Ah, Existem duas maneiras de vocês irem. Uma é vocês irem como turistas, é uma das opções que pode ser tentadas também válidas,
que você pode ter sorte de passar, mas engloba você não levar muitas malas, porque existe um limite de malas que tu podes levar, um peso, regras de aviação, regras alfandegárias. Não são as mesmas aplicadas aqui no Brasil, mas são outras diferentes que são aplicadas lá também, que você paga multas, então convém você ir dentro das regras das normas alfandegárias. Esse é o primeiro princípio. Malas muito grandes são suspeitas, e isso pode gerar problemas na hora que tu chegares ao aeroporto de Lisboa. O aeroporto é imenso. Então, eu vou falar sobre essas duas maneiras. A primeira foi essa que eu disse. Vá como turista. Pode ter a sorte, pode não ter a sorte. Até então estou falando da ida, eu não estou falando de estar lá. E existe uma segunda hipótese, que é você ter um amigo que trabalha lá, mas isso é uma opção que vai requer meses. Por quê? Porque é o seguinte, tu tens que ter um amigo que trabalha para alguém e esse patrão tem que fazer um contrato para você, entendeu? Depois, esse contrato tem que ser enviado para a segurança social, como está procurando um funcionário para a empresa dele. Depois de 3 meses, se esse funcionário não aparecer, ou seja, o patrão recusa as opções de pessoas que vão lá para a oferta de emprego. Aí a Segurança Social, que é uma instituição portuguesa, vai emitir um papel, entendeu? A dizer que você requer aquela pessoa como funcionário. Depois disto, esses papéis são enviados para você para o Brasil. No meu caso, que é o caso de Minas Gerais, eu tive que resolver tudo no consulado português de Belo Horizonte. Então, o que que acontece? Me chegou todas as papeladas, eu também tive que enviar um monte de papelada para lá, certidões de nascimento, registro criminal e um monte de documentos que a própria Segurança Social lá de Portugal pede, teu patrão pede e documentos necessários daqui para se fazer um contrato. Entendeu? Você só vai receber esse papel depois que a Segurança Social autorizar você trazer um funcionário estrangeiro. Quando você tiver com esse papel em mão e a Segurança Social tiver liberado esse papel para ti, tu vais ao consulado português simplesmente com esse papel, entendeu? Com o passaporte novo, você tem que tirar um passaporte aqui para poder fazer qualquer tipo de viagem internacional e simplesmente vai lá, entrega toda a documentação de Portugal, a documentação brasileira e junta-se tudo no arquivo, eles vão estudar o teu caso. Geralmente, quase 90% dos casos eles aprovam. E depois, um belo dia, eles te ligam e falam para você ir lá buscar teu passaporte. E, por acaso, nesse dia eu recebi ligação indo para Belo Horizonte, peguei aqueles táxis de aluguel e fui lá buscar o passaporte. A minha grande surpresa, quando eu abro a página do passaporte, estava lá o visto de 3 meses, que era o visto de trabalho. Ou seja, esse visto de 3 meses, durante esses 3 meses, o patrão podia me avaliar, renovar meu contrato para eu poder dar entrada no meu visto. Essas são as duas formas de se entrar em Portugal legalmente, entendeu? Então, a primeira coisa que vocês devem pensar sempre, analisar sempre. O que que vocês querem da vida quando vocês vão para o estrangeiro? Vocês pensam em construir uma vida cá ou vocês pensam em viver a qualidade de vida de lá? Porque são essas duas escolhas que vocês têm que fazer. Não existe uma terceira hipótese de escolha. E eu estou falando porque, como te disse, vivi lá 19 anos, venci na vida. Eu represento 1% dos brasileiros que conseguiram alguma coisa fora do Brasil
na Europa. Porque grande parte volta com a mão na frente, outra atrás, um iPhone no bolso, uma mala cheia de roupa, no máximo dos máximos um laptop ou um tablet e algum dinheirinho no bolso, que é o que a alfândega permite trazer, que é uma quantia que é menos de R$ 10.000. Independente da moeda que seja, tem que se chegar aqui a uma quantia equivalente a mais ou menos R$ 10.000. O que passar disso, tu pagas impostos. É isso que o imigrante falido, quando volta para o Brasil, volta. Esse não foi o meu caso. Então, por isso que eu estou dando a dica e tentando puxar a atenção de vocês para vocês aprenderem. Não estou fazendo vinhetas, não estou fazendo grandes coisas, simplesmente estou gravando vídeos normais. Vou dividir ele em partes, porque é uma história bem longa, vai dar uma novela para vocês. Então, como vai ser quase uma novela, tem que ser gravada por partes. Ok, tudo bem. Fui lá, busquei meu passaporte, estava tudo pronto, tudo feliz da vida. Falei, agora eu posso fazer a viagem e posso entrar em Portugal de cabeça erguida. Não como turista com medo de passar ou não passar, e sim uma viagem garantida. Comprei minhas roupas que eu ia levar, comprei tudo direitinho, estava com a cabeça erguida, tudo bonitinho. Só que foi na hora de comprar a passagem, eu não consegui comprar um voo direto e tive que comprar um voo com escala na Espanha. Quando eu falo com vocês para evitar esses voos mais baratos que é com escala, eu vou dizer o porquê. O que aconteceu comigo? O ideal é vocês irem um dia antes, ficarem no hotel, porque para vocês estarem próximos do aeroporto, porque a parte de fazer check-in e os detalhes e os trâmites todos para poder fazer o embarque é uma coisa bem demorada, uma coisa complicada que requer tempo. Então convém estar 2 horas ou 3 horas antes dentro do aeroporto para você fazer tudo na calma e ainda ter aquele espacinho para poder fazer um lanche. Até aí, tudo bem, tudo ótimo. Então, Rafael pega daqui, sai daqui, meu pai pega o carro, me leva com meu amigo, nós ficamos no hotel e ainda divertimos a noite no hotel. Esse amigo, inclusive, chama-se Tiago, e nós divertimos e tudo. Ele foi para despedir de mim também. E tudo bem, eu fui com um amigo de cá, que chamava-se, ou chama-se Eduardo, eu não tenho notícia dele. Amigo. E eu ia fazer essa viagem junto com ele, não ia fazer essa viagem sozinho. Então, simplesmente, o que aconteceu? Fomos para o aeroporto, fizemos check-in e fizemos um lanche, despedi do meu pai, despedi do Tiaguinho e tal. Chegamos, fomos para fazer o check-in, as malas foram para o embarque, tudo direitinho. Depois fomos para aquela salinha de espera até ter autorização para se entrar no voo. A viagem, nessa parte aí, tudo que inerente à viagem foi perfeito. Não houve motivo assim de reclamação alguma. Foi perfeito. Aí foi quando começou o pior pesadelo da minha vida. Quando eu desembarquei, meu voo tinha escala em Madrid. E não sei como, nem por carga d'água, o porquê eu desencontrei desse amigo meu. Nós se desencontramos e o aeroporto era gigante, imenso. E eu não conseguia achar eu não sabia o que fazer numa escala. Não foi me explicado aqui como é que eu deveria agir numa escala. Eu só fui seguindo as outras pessoas. E quando eu assustei, eu estava perdido dentro do aeroporto. Meu voo provavelmente já tinha partido. Isso já pensava eu. Então, a única coisa que me sobrou foi pedir ajuda às pessoas e o medo de ser deportado, mas eu não estava com esse medo porque eu tinha um passaporte com visto de trabalho. Com visto de trabalho, esse medo já não é tanto, mas eu imagino uma pessoa que vem como turista. O medo deve ser bem maior.
Então eu comecei a perguntar às pessoas que trabalham lá dentro, os funcionários, como é que eu faria para ter informação sobre o voo para Lisboa. Foi quando eles falavam espanhol, eu tive que, assim, imagina, nunca tinha escutado um espanhol falar na vida, então é, é uma língua muito parecida com a nossa, mas que também ela tem aquele toque que o espanhol de Madrid não é o mesmo espanhol argentino, não é o mesmo espanhol que se usa em várias partes, há sotaques. Então na hora eu não entendia nada. Cheguei, me indicaram o guichê, eu mostrei o papelzinho da passagem, onde ia fazer a escala, e simplesmente cheguei nesse guichê e a senhora trocou para mim para outro voo, para outra hora, e nisso tudo eu sozinho, sem meu amigo, sozinho. E simplesmente tudo bem. Aí ela me explicou que eu tinha que ir para aquele lugar tal, naquela entrada tal, na porta tal. E ficou mais fácil, porque ela me deu uma segunda via da passagem, porque como eu já havia perdido o voo, a única opção que tinha era ir em outro voo. Gente, nem me passou pela cabeça o que seria de mim sem as malas. Eu não lembrei das malas. Eu só lembrei que eu tinha que pegar o voo de novo. Fiquei lá à espera, peguei o voo sozinho, entendeu? E cheguei a Portugal. Chegando a Portugal, passei tranquilamente pelo agente, ele viu lá o visto de trabalho, não me perguntou nada, não teve questionamento, mas atenção, dois que estavam atrás de mim voltaram para trás com o visto de turista. Por isso que eu estou dizendo, o visto de turista pode ser um risco. Ainda mais agora, gente, nesse período que nós estamos passando, com a fase bem difícil, onde o trâmite de fronteiras é uma coisa bem complicada, porque as fronteiras agora estão mais difíceis por causa do nome que eu não posso falar aqui agora, porque o YouTube restringe. Então, ah, nesse período que nós nos encontramos, é mais difícil ainda. Então, eu não aconselho ninguém a fazer esse tipo de viagem para agora. Porque mesmo que acabe esse processo agora, ainda vem uma bolha maior que é a bolha da economia. Essa vem pela frente agora. Ela vai estourar para dezembro e janeiro. Aí sim vocês vão ver o que é a maior crise global econômica a nível mundial. Então, quem está pensando em fazer viagem agora, espere um pouco, espere esse período passar, espere a crise econômica que está para chegar, passar, para depois que houver um certo equilíbrio, pensar em fazer viagem. Retornando ao assunto, o que que acontece? É, simplesmente eu cheguei no aeroporto e tudo, e segui o caminho normal, como todas as pessoas seguem. E tô lá esperando minha mala, e tô espero, e nada da minha mala. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu tava só com a roupa do corpo, o telefone não funcionava, porque naquela época o telefone era uma coisa muito simples, não tinha o sistema de roaming. Então, ou seja, eu tinha um telefone, um bolso que era praticamente inválido. Eu não tinha a quem ligar, não sabia quais os prefixos a ligar, a quem pedir ajuda, o que fazer. Passei pelo guichê, ah, tomei coragem, estava com fome, porque convenhamos, comida de aeroporto não é. De aeroporto não, comida de avião não é uma comida que você fique, olha como estou satisfeito, cheguei morto de fome, e vontade de usar a casa de banho, que era uma coisa impressionante. Então fui usar a casa de banho, sentei lá no cafezinho, tomei um café, comi uns salgados, uns bolos, relaxei e comecei a pensar agora onde vou achar essa mala. Como vocês podem perceber meu sotaque não é forçado, meu sotaque é o sotaque português natural de Portugal. Mesmo assim, ainda não é o sotaque português natural, porque o sotaque português natural é muito mais rápido e
E eles falam com outro tipo de sotaque. É um linguajar próprio que eles chamam de calão, que é o próprio linguajar. Cada zona, cada área específica de Lisboa tem um linguajar próprio. Em Lisboa é alfacinha, então alfacinha é uma língua mais, uma linguagem mais da fama, mais do povo. E eu custava para perceber o que eles queriam me explicar, porque parecia estrangeiro. Então, eu rodei naquele aeroporto quase umas 3, 4 horas, perdido dentro do aeroporto de Lisboa. E não tinha como contactar meu amigo, porque eu não tinha ah, como, porque meu tufone não. Eu não lembrei de ter um papel no bolso com o tufone do meu amigo. Então, foi tudo que aconteceu comigo, fui sozinho. 4 horas perdido, sentado no banco, já estava no desespero. Eu via a porta à frente e pensava: ou eu saio e encaro essa Lisboa com a cara e a coragem, só com a roupa do corpo, ou eu vou achar alguma solução. Então, eu comecei a chorar desesperado, porque eu só estava com dinheiro no bolso, não tinha para onde ir, não sabia onde ia ficar, e ainda sem minhas roupas, sem meus pertences, sem nada. Até que eu comecei a perguntar para os policiais que fazem a guarda do aeroporto o que havia acontecido comigo. Custei para explicar para eles o que havia se passado comigo durante essa escala. E até que várias pessoas, uma comunicando com a outra, foram me indicando e me levaram até uma salinha. E nessa salinha, graças a Deus, encontrei a minha mala. Problema resolvido. Sai, Rafael, com a mala e Lisboa à tua frente. Problema número um: não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. É, os papéis que tinha o tufone da minha mãe na mala estavam no fundo, então eu nem tive como avisar meus pais que havia chegado. Mas eu tinha um papel com reserva de hotel, que foi minha sorte, porque eu acabei por utilizar esse hotel. Eu fiquei no Hotel Ibis. Não indico vocês ficarem nesse hotel. É muito bom, muito luxuoso, mas muito caro. Porque na época eu fui com a quantia mais ou menos 3.000 euros no bolso e só uma noite naquele hotel foi mais ou menos 120, 130 euros. Euros não, contos. Mas eu tô colocando em euros para você entender. 200 contos é 1.000 euros. Eu tô colocando em euros para vocês entenderem quanto era uma diária. Era muito cara. Só que como eu não tinha lugar para ir, eu fui para esse hotel. Chamei um taxista e pedi para me levar para aquele hotel e eu cheguei, simplesmente cheguei, tomei um banho, troquei de roupa, deitei na cama e dormi. Falei, eu não vou pensar em nada. De repente, eu acordei, ajoelhei na cama, comecei a rezar e pedi muito a Deus um auxílio, o que que eu ia fazer. Porque eu ia ficar na casa de uma pessoa que se chamava Ramona, que era amiga desse amigo que eu fiz a viagem com ele só até a metade. Só que quem disse que a Ramona atendia o tufone? Nem pensar. Então eu peguei o tufone da minha mãe conseguiu entrar em contato com o Eduardo e depois o Eduardo conseguiu entrar em contato com o hotel e depois disto o irmão do Eduardo veio me buscar neste hotel e me levaram para a casa deles. Até aí eu achei que estava simplesmente salvo e que ia ser uma coisa diferente, ia ser uma coisa nova, que minha vida estava simplesmente recomeçando novamente. E eu já estava ficando um pouquinho feliz, que eu pensei assim, pronto, se não vai a bem, vai de um jeito, vai do outro, mas vai correr tudo bem. Aí depois disso, eu almocei na casa do Eduardo, já estava mais relaxado, porque já estava em Portugal e tudo mais. Fui para casa dessa menina
o Eduardo conseguiu ligar para essa menina que chamava Ramona e eu fui para casa deles. Indo para casa deles, estava tudo tranquilo. Só que depois eles moravam na Costa Caparica, que era totalmente fora de Lisboa e eu não conhecia nada. E era perto de um prédio que chamava Torre das Argolas. Então eu fui para casa das Ramona. Foi um choque cultural muito grande para mim, porque eram pessoas humildes e simples, sem problemas, sem nada, tudo bem. Comprei outro fone na época que foi um Siemens, que eu achei bem baratinho. Eu até assustei, tão barato que era o fone em Portugal. Comprei outro fone para poder ligar e poder responder os anúncios de emprego e tudo mais. E comecei a busca por emprego. Nada, gente. Todo mundo me recusava emprego. Naquela época, brasileiro tinha uma fama muito ruim em Portugal, que é uma coisa que eu explico muito para as pessoas hoje em dia e elas não compreendem. Os brasileiros em Portugal tinham uma fama de ou eram putas por roubarem os maridos portugueses, ou eram dentistas, ou eram jogadores de futebol. Retirando isso, o brasileiro não prestava para nada, então ninguém me arranjava emprego. Tive amigos que pegaram, me aconselharam a tirar uns documentos que foram até necessários depois, me ajudaram. Primeira coisa, quando vocês chegarem em Portugal, tire o número do contribuinte e a segurança social. Isso é a primeira coisa que eu indico para vocês, ok? O número do contribuinte é fácil de tirar, não precisa de grandes coisas, só a documentação que tu trazes do Brasil. Agora, segurança social é um bocadito mais complicado, porque depende de contratos de patrão, descontos e por aí vai. Então, só com o número do contribuinte você não está legal. Nesse tempinho, eu vi que as coisas não estavam funcionando muito bem. E a relação entre eu e essas pessoas não estavam bem. E o que aconteceu? Eu simplesmente tive que tomar uma providência. Eu conheci um rapaz que se chamava Mauro, tava namorando com ele e tal. E depois esse Mauro, eu não sei se ele enjoou de mim, o que que foi, me mandou para casa de um pessoal. Aí começa a história mais triste da minha vida. Eu tinha dinheiro, gente. Eu tinha dinheiro para poder me manter, para procurar um emprego e tentar sobreviver. Só que depois que esse Mauro me mandou para casa desse pessoal, que eu não quero nem lembrar o nome, eu tinha um quarto, dormia lá. Depois a menina começou a implicar comigo porque eu era gay, e depois me colocaram a dormir na sala, começaram a me escravizar na casa. Mas como eu tinha dinheiro, eles não podiam falar muita coisa comigo. Um belo dia, gente, eu chego em casa e encontro minha mala vazia, tudo vazio, sem nada, sem nada. Até o dinheiro que eu tinha guardado, que estava escondido no fundo da mala, isso foi roubado. E eles todos reunidos na sala viram para mim e falam: Olha, agora a gente pode te colocar na rua. Eu tô falando de brasileiro, gente. Tô falando de gente da minha própria raça. E simplesmente porque eu era gay. A homofobia nessa época era uma coisa extremamente imperdoável para eles, porque eles eram evangélicos. Só que o meu namorado não havia me avisado disso, porque ele queria cair fora, porque ele achava que eu era recém-chegado, que eu ia dar trabalho. Então, simplesmente eles falam para mim para eu ir para a rua, entendeu? Eu com a mala vazia, sem roupa, com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada, ir para a rua e desempregado. Essa é a segunda parte do vídeo, ok? Amanhã eu retorno e vou continuar com vocês o outro pedaço dessa história. Eu tenho muita coisa para contar para vocês ainda. Isso foi só a minha chegada em Portugal, ok? Isso foi só a minha chegada. Ainda tem muito mais coisas, então guardem, repensem muito, porque eu vou contar uma saga
verdadeira, verídica. Estou gravando ao vivo justamente para vocês me conhecerem e saberem o que eu passei e por que eu me tornei o homem que eu sou hoje. Ok? Então fique com Deus. Amanhã eu gravo a terceira parte desse vídeo, que é a continuação, quando eu vou morar na rua. Quando eu viro praticamente um morador de rua. Ok? Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.